estar juntamente com vocês, estar juntamente com os irmãos ali da fábrica, né? Reinaldo, Leonardo, Trebiano, com essa juventude maravilhosa que eu conheci aqui. Eu não vou tentar falar o nome, porque eu vou me esquecer de alguns, porque são uns nomes diferenciados, uns nomes muito bonitos, então eu não vou conseguir falar de todos, eu vou esquecer, mas fiquei maravilhado com essa juventude, esse povo maravilhoso da família Teodoro, que nos acolheu durante essas 7 semanas aqui de campanha, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Glória a Deus. Grandes vitórias já alcançamos e vamos alcançar através dessa campanha, viu? Irmã Maria Aparecida, irmão Paulo, as vossas filhas, né? Eu fico muito feliz mesmo de poder estar convosco. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu falei, Deus, fala comigo de manhã. E Deus falou ao meu coração a respeito de fragmentos, né? De fragmentos. E eu falei, Deus, o Senhor quer falar de fragmentos, mas que fragmentos é esse? Deus falou ao meu coração fragmentos. Eu falei, mas que fragmentos são esses? Eu falei, Deus, onde na Escritura Sagrada eu vou achar um texto que fala de fragmentos? E me dá uma direção através do teu Santo Espírito. E logo que eu falei isso, Deus colocou no meu coração Levítico 6:8. Aí quando eu lembrei de Levítico 6:8, eu falei, Levítico 6:8 fala de fragmento, né? E é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Glória a Deus. Né? Sexta-feira estivemos ali no Santo Afonso. Deus fez algo extraordinário. Eu, ao longo desses 22 anos, na presença de Deus, trabalhando para o Senhor, e agora no meio dessa equipe maravilhosa, né, a Caravana Real, eu ainda não tinha visto isso. Parte da Caravana Real estava ali sexta-feira, fomos num lar ali, numa casa, um jovem casal, e ali foram cantados diversos louvores, como aqui foi. E quando chegou o momento ali de fazer menção da palavra, o Senhor falou no meu coração, diga minha serva para ela louvar. Eu falei, Deus, se eu falar para ter mais louvores aqui, né, pessoas vão murmurar, pessoas vão ficar, mas já se cantou tanto, e agora na hora da palavra vai cantar mais. E Deus falou, não, fala para minha serva louvar. Eu falei, irmã, a senhora louva a Deus novamente aí, porque Deus vai quebrar aqui coisas terríveis aqui dentro dessa casa. Deus vai entrar com tanto poder aqui, que tudo que está alojado, aninhado aqui dentro dessa casa vai ter que sair. E quando a irmã começou a louvar ali, vocês já viram falar daqueles fenômenos, Poltergaster, né? Aqueles fenômenos, aquelas coisas. O armário da mulher ali, como esse, ali prato, copo. Quando a irmã começou a louvar, uns 20, 30 segundos de louvor, de repente foi aquele ruído. Tá! A dona da casa, o dono da casa, esse cara atônito, os convidados deles ali, ficaram meio atônitos, quebrou copo, quebrou prato, né? Eu comecei a glorificar a Deus, né? E Deus realmente colocou aqueles demônios para correr daquela casa. Foi algo tremendo, algo maravilhoso. Estou falando isso para os irmãos terem noção do que Deus fez aqui durante essas 7 segunda-feiras que estivemos aqui em campanha, né? Em campanha de adoração ao Senhor. E nos diz assim o texto da Escritura Sagrada. Levítico 6:8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar, toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar
arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, conversando com Deus, Deus me deu essa palavra, falando comigo, né? Literalmente falando comigo. Não estou trazendo essa palavra simplesmente para vocês. Ela desde manhã já tem ardido ao meu coração e Deus tem falado comigo no profundo. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos em rápidas palavras, né? Porque as horas já se foram. Aqui, Deus instruindo ali a Moisés a respeito do holocausto e falando sobre o altar. E quando se fala sobre altar, é uma referência sobre as nossas vidas. Porque hoje, nós somos o altar de Deus. Lá no Velho Testamento, havia um cerimonial em que, para se expiar o pecado, tirar o pecado do meio do povo, tinha que haver um holocausto. Pegar um animal, fazer ali todos os procedimentos do sacrifício, colocar o animal sobre o altar e queimar, para expiar o pecado do povo. Mas hoje nós estamos na nova aliança. Hoje nós estamos debaixo da graça. Hoje o próprio Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para fazer essa expiação, né? Não é necessário que se faça essas coisas mais, porque Deus enviou o seu próprio Filho para que fosse expiado, para que fosse oferecido em sacrifício para expiação dos nossos pecados. E com isso, hoje nós temos livre acesso diante do trono de Deus, né? Através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes nós temos visto as pessoas perecerem, as pessoas passando por grandes dificuldades, não só materiais, mas espirituais, mas muitas das vezes por falta de conhecimento. O próprio Jesus disse que ao meu povo lhe falta conhecimento. Mas graças a Deus, que Deus tem levantado homens e mulheres sobre a face da terra para fazer essa obra, para levar o Evangelho, para esclarecer as pessoas, para que haja salvação de almas, salvação de vidas. Nós estamos vendo aí um mundo caótico. Não vamos nem falar do mundo, ou falar de São Paulo, Rio de Janeiro, ou outras capitais. Aqui na nossa própria cidade está acontecendo coisas terríveis. Parece que nesse final de semana, um senhor, né, um trabalhador, um pai de família, diante de uma situação difícil, diante de uma situação em que ele não encontrou saída, né, cometeu suicídio. Isso para nós que somos evangélicos, para nós que somos cristãos, é duro nós ouvirmos isso. É duro. Eu sei que nós trabalhamos, temos os nossos afazeres nas fábricas ou em outras organizações. Sei que não é fácil.
mas nós temos que fazermos a nossa parte. Verdade. Nós não queremos, gostaríamos de não ouvir mais isso, pelo menos na nossa cidade, a respeito de suicídio. Mas nós estamos fazendo pouco. Nós precisamos trabalhar mais. Já foi dito aqui que a seara é grande e poucos são ceifeiros. E todos nós que fomos chamados, escolhidos por Deus, nós fomos escolhidos a dedos para fazer essa obra. Nós não, muitas das vezes não podemos ficar esperando no padre, no sacerdote, né, no apóstolo, no bispo, no pastor. Nós que já chegamos ao conhecimento da verdade e continuamos buscando conhecimento, porque a palavra diz no livro de Oséias 6, 3 e 4, que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Hoje nós já conhecemos um pouco e nós repartimos esse pouco que nós já conhecemos do Senhor com as outras pessoas. Se nós conseguíssemos arrumarmos mais tempo, nós faríamos obras ainda mais profundas, obras maiores. Foi isso que Jesus disse, que nós faríamos obras maiores que Ele fez. E nós temos que crermos piamente nisso. Nós temos que deixarmos de ser tímidos. Todo ser humano é tímido. Todo ser humano tem timidez. Todo ser humano tem medo. Mas alguns seres humanos, mesmo com medo, mesmo com timidez, ele esforça e fala, não, eu preciso fazer a diferença. Nós temos que fazermos a diferença, sabendo falar bem ou não sabendo falar, falando de uma maneira mais grossa ou de uma maneira que muitas das vezes temos até vergonha da nossa voz. Temos que pararmos com isso. Nós temos que nos colocarmos na posição de vaso e fazermos a obra de Deus, fazermos a diferença, porque um dia vai ser cobrado de nós. O fogo tem que arder sobre o altar. E quando nós falamos de fogo, nós falamos da presença de Deus. Lá no livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, versículo 7, ele diz que temos um tesouro guardado em vasos de barro. Esse vaso de barro somos nós. O tesouro é o Espírito Santo. E quando nós falamos na pessoa maravilhosa, na pessoa bendita do Espírito Santo, nós estamos falando em fogo. O Espírito Santo, ele se representa de diversas maneiras, né? Como pomba, como fogo, como água, mas nessa noite especificamente estaremos falando dele como fogo. Amém. E esse fogo, ele arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se entrou alguém aqui com fogo abaixando, com fogo diminuindo, como disse o nosso irmão Isaías, lá no capítulo 42, versículo 3, a parte B do versículo, ele diz que o pavio que fumega não se apagará. Talvez você entrou aqui nessa noite só fumegando, e vocês entendem o que eu estou falando, né? Antigamente havia aquelas lamparinas, né? Havia o pavio, ele era umedecido e ali se colocava fogo, e muitas das vezes quando estava terminando ali o querosene ou outro combustível qualquer, aquela chama que era comprida, ela vai diminuindo, e quando vê vai subindo só aquele cordãozinho preto. Ele já está fumegando quando está subindo aquele cordãozinho preto. Mas
A Bíblia, a palavra de Deus, ela é categórica, ela é clara. O fogo não se apagará. Não vai se apagar. Hoje, talvez você entrou aqui com fogo espiritual bem brando. Entrou aqui com a carne gritando, falando alto. Mas você vai sair daqui como uma tocha acesa. Você vai sair daqui como labareda de fogo. Sabe por quê? Sabe o que apaga o fogo? É a cinza. Né? Todos teve experiência com fogão de lenha. Tem experiência com fogão de lenha, São Paulo. Né? Ei, irmã Maria Aparecida. Tem experiência com fogão de lenha. Ali quando põe a lenha, vai queimando a lenha, fica aquele fogo bonito. Quando vê, fica aquela brasa bonita. Mas ali, aquela substância que sai da brasa, que sai do fogo, ela junta por baixo do fogo, ela se chama cinza, e ela acaba funcionando como uma câmara de extinção. Se deixar a cinza juntar, a cinza apaga o fogo, não é isso, São Paulo? Tem que tirar a cinza. Todo braseiro tem que tirar a cinza dele, porque senão ele apaga aquela brasa bonita, ele apaga aquele fogo bonito. E na nossa vida não é diferente. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Ele está ardendo, ele está queimando, ele está fazendo coisas novas na nossa vida. Mas muitas das vezes a cinza da carne, a cinza do pecado, a cinza da concupiscência, a cinza da malícia e outras cinzas a mais vai apagando, vai diminuindo, vai tirando a alegria do Espírito Santo, e ali nós vamos se apagando junto com Ele. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para tirar a cinza do nosso altar, para tirar a cinza da nossa vida. É a cinza que faz separação, é a cinza que faz briga, é a cinza que faz o homem ficar orgulhoso, é a cinza que faz o homem ficar metido, é a cinza. Tudo começa com a cinza, e depois que tudo apaga, que tudo se extingue, não tem mais nada, não tem mais nada de aparência. Mas nessa noite, Deus vai tirar a cinza da nossa vida, a cinza que tem nos impedido de dar o digno louvor, a cinza que tem nos impedido de clamarmos, de orarmos, de jejuarmos, de buscarmos a presença dele continuamente. Quando nós falamos, Deus, o Senhor sabe. Ah, irmão, Deus sabe, né? Eu estou trabalhando muito. Ah, Deus, isso é cinza. É cinza, querido. Ah, Deus sabe o meu coração. É cinza. Deus conhece o meu coração. Isso aí é cinza. É cinza. É desculpa. Quando o fogo está ardendo, quando o fogo está queimando, a gente não rejeita nada. Irmão, vamos fazer um culto numa casa? Vamos. Irmão, quando a brasa está ardendo, o fogo está queimando, vamos fazer uma campanha, irmão? Vamos. Irmão, vamos fazer ali, vamos para o monte orar, irmão. O irmão está moído, o irmão está cansado, mas a brasa está ardendo. Eu vou. Se eu dormir lá, você não me preocupa não, mas eu vou. Eu quero ir para o monte, eu quero orar. Glória a Deus. Nós precisamos tirarmos. Havia ali um exercício. O fogo era aceso de manhã, era mantido durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a vida tem oferecido muitas barreiras, muitas dificuldades, mas nós temos que manter esse fogo de manhã, nós temos que manter esse fogo à tarde, nós temos que manter a chama desse fogo à noite, e quando for de manhã, nós temos que tirar a cinza, porque aonde há muito fogo, há muita cinza, é evidente. Aonde há muito... Por que muita gente briga? Por que muita gente discute? Porque onde há muito amor, vai haver muita diferença também.
Só que nós temos que ter sabedoria, porque hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós percebemos que está acontecendo algo diferente no meio da nossa amizade, no meio do nosso relacionamento, a gente tem que entender, opa, isso aí é cinza, isso aí é cinza, e cinza apaga o fogo, cinza apaga a chama, cinza faz esfriar a amizade, cinza faz separar o amigo do outro amigo, isso aí é cinza, e nós temos que aprendermos a tirarmos a cinza pela manhã, todos os dias. Deus, não basta manter o fogo aceso, porque onde há muito fogo, vai haver necessariamente muita cinza. Eu trabalhei numa empresa que chama Couture Atalaia, e lá tinha uma caldeira, e essa caldeira era lenha, e lá eles colocavam muita lenha, aquele fogo, você não podia chegar nem a 2 metros da caldeira, tamanha a intensidade do fogo. Mas quando era todo final de semana, todo domingo, ali o operador da caldeira, ele sempre procurava alguém. No domingo ele ia limpar, porque durante a semana não podia apagar, não podia esfriar a caldeira. E no domingo, de sábado para domingo, eles tiravam o fogo, cortavam o fogo e limpavam e tirava toda aquela cinza. Eu fui observando que quanto mais lenha eles punham, depois de determinado tempo sem limpar, a lenha não conseguia produzir o calor necessário por causa da cinza. Aí todo domingo o caldeireiro ia lá e limpava a caldeira e voltava a ter aquela chama novamente. Então é isso que nós temos que fazermos na nossa vida. Nós temos que tirarmos a cinza. A cinza tem trazido muitas perdas, muitos danos na nossa vida. Mas, irmão, como que é esse negócio de tirar cinza? É uma coisa simples, é uma coisa fácil, né? Jesus ensinou uma oração chamada Pai Nosso, aleluia, né? Uma oração modelo, né? Muitas das vezes a pessoa não consegue orar, né? Vai lá, lê o Pai Nosso, e dali a pouco, quando você passa a ler 2, 3 vezes, dali a pouco você já está começando a orar sozinho, você começa a se apresentar na mão de Deus sozinho. Deus, olha, está difícil, Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda, me dá força. E aí nós vamos aprendendo a tirar a cinza. Isso é tirar cinza. Glória a Deus. E quando se tira a cinza, o fogo se restabelece, aleluia, na sua forma plena, no seu fulgor maior, na sua intensidade maior. E é isso que Deus quer operar na nossa vida. Deus quer nos encher de fogo, Deus quer nos encher da presença do seu Santo Espírito. Amém, irmãos? Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente, em nome de Jesus. Amém? Oh, maravilha. Eu gostaria de chamar